Boa noite a todos os amigos. Antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, já vou comentar que hoje a casa entra em recesso e a gente retorna na primeira semana de fevereiro. Mas a gente mantém essa reflexão da terça-feira, toda terça às 20 horas, é onde você pode da sua casa estar entrando aí nesse momento no canal como está hoje, né? E aí botando água para magnetizar, tá recebendo a irradiação, faz a sua prece antes, né, uma prece no final. Com certeza você vai estar recebendo o que necessita. Hoje vamos falar um pouco sobre o materialismo. Primeiro, até o que é o materialismo no sentido que às vezes a gente entende errado. Às vezes quando fala o materialismo, o cara é muito materialista, a gente pensa apenas na questão de compra, de dinheiro, de riqueza ou pobreza, né? E o princípio não seria bem esse no sentido do desenvolvimento do espiritismo. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o propósito do espiritismo? Qual o propósito dele vir? Igual quando alguém escreve um livro, qual o propósito desse livro? Pode ser vários tipos. Às vezes a pessoa, eu quero ganhar dinheiro quando escrever um livro. Às vezes ela, não, eu quero contribuir com o meu conhecimento para a humanidade. E isso existe. Pessoas que desenvolvem nesse sentido também, né? Então, quando Allan Kardec pergunta isso, os espíritos respondem, ajudar a humanidade a evoluir. E aí eles dizem, de que jeito que seria essa ajuda? Desconstruindo o materialismo. Então o espiritismo vem para desconstruir o materialismo. Mas isso na França em 1857. E o material, quando ele chamava alguém de materialista lá, não era alguém que era rico, não era alguém que tinha muitas posses, mas era alguém que acreditava na matéria em vez de acreditar em algo espiritual. Então o materialista da França de 1857, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava no espírito, ele entendia, ele tinha doutrina materialista. O que podemos provar, pegar na mão empiricamente, medir, ver, isso é real. O que a gente não pode fazer com isso, que é metafísico, não é real. Então essa era a ideia do materialismo daquele século, daquela época. Se nós nos reportar a Jesus, Jesus já veio com o mesmo propósito, ajudar a humanidade a evoluir, através dos seus ensinamentos. Assim ele vai ajudar. Ah, mas Jesus veio nos salvar, ele é o Salvador. Sim, ele é o professor que vai fazer com que os alunos consigam passar de ano, mas ele não vai fazer as provas para o aluno. Ele não vai passar o aluno que não quis estudar. Ele não vai passar o aluno que não teve esforço, porque a matéria ele tinha um tempo de estudo, ele tinha a escola, tinha amigos, professores para ajudar naquele momento, mas ele não teve nem aí, no final de ano letivo, se ele não passou, ele vai ficar. Então Jesus não vai fazer nenhum conselho de classe, passar a mão na cabeça e às vezes até o que a gente vê fazer em escolas, tem um aluno que ele é tão complicado, que eles não vão passar para frente para ele sair da escola logo, né? Então, no reino espiritual, no reino de Deus, isso não existe. Então, o propósito de Jesus é ajudar a humanidade a evoluir, desconstruindo também o materialismo. Porque o que Paulo de Tarso nos disse? Que fora da caridade não há salvação. E se fora da caridade não há salvação, a pessoa que realmente é caridosa, ela não é materialista. Ela já tem um âmbito a mais, algo realmente caridosa. A caridade verdadeira. O que é a caridade verdadeira? Mesmo que você doar todas as suas coisas, vender e dar aos pobres, se você falar a língua dos anjos, se você der o teu corpo a queimar em nome do Cristo, se não houver caridade, não há salvação. Então a caridade é fazer sem propósito nenhum, realmente fazer pelo bem do próximo, e isso a gente tem que transcender da matéria, daqui, do agora. Tem uma frase de Jesus que diz que a gente não tem que se preocupar com as coisas do mundo. E o que adianta a gente se preocupar se não vai conseguir aumentar um côvado de altura? Ele diz para a gente olhar as coisas que já existem. Olhem os pássaros no céu, que eles não pilham, eles não guardam, eles não plantam e nunca falta alimento para eles.
a não ser que o homem interferir na natureza. Mas naturalmente não falta, né? Um passarinho morre de fome naturalmente. Pode morrer se o homem lá interferir no ciclo da onde ele vive, prender o bichinho, daí pode. Mas quando ele é cuidado por Deus e o homem não interfere, não acontece. Ele fala sobre Salomão, que foi um dos maiores reis da época e antes do Cristo, reconhecido pela riqueza, pela como ele se armava. Ele disse: os lírios do campo, que são tão belos, mais belos que as próprias vestes do rei Salomão, que simplesmente são cortados, na época eles eram cortados, secos para queimar em fornalha, para jogar ao fogo. E nem Salomão se vestiu tão belo, e Jesus deixa aquela beleza, Deus deixa essa beleza. Então, Jesus comenta sobre isso. Aí Jesus diz: não entesoureis então tesouros na terra, entesoureis tesouros no céu. Não porque na terra não é importante, a gente não precisa, mas na terra a gente precisa ter as coisas necessárias à nossa existência, à nossa vida, ao nosso desenvolvimento. A gente precisa disso. A gente vê que uma crise econômica deixa tudo muito aflito, dá muita crise, muito problema, às vezes aumenta o suicídio. Então Jesus disse que não é que não era importante, mas que o tesouro realmente não pode ser esse aqui. O tesouro tem que estar em algo perene, em algo verdadeiro, em algo que não transcende, algo que transcende e não muda. E o que seria isso? Isso era um mundo espiritual. Em tesoureiros tesouros no céu, porque lá ninguém te tira. Então essa é a ideia de Jesus. E daí ele fecha: preocupai com o que é do Espírito, que de mais a mais Deus vai te conceder no merecimento e no esforço. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o coração é nosso órgão vital principal. Se ele parar, acabou. Então Jesus disse: se o teu tesouro for alguma coisa material, isso pode alguém vir ali te tirar. E daí você pode perecer por isso. Você pode desistir da vida por isso. E o equívoco não é de quem te tirou. O equívoco é de você que se prendeu a algo material, que está lá escrito. Então, assim, materialismo do ponto de vista francês da época do século XIX era o que era ateu. Hoje, 88% da população brasileira, ainda segundo nos últimos censos, se diz de religião cristã, ainda 88%. Então, das várias religiões cristãs no Brasil, que são várias, o espiritismo incluído nelas. Então, como é que poderia? Então, o Brasil não tem problema, já está posto. 88% já não é ateu, não é materialista. Do ponto de vista lá da resposta do Livro dos Espíritos, já está legal, né? E os outros 12 ainda deve ser de umas outras, pode ter ali, eu não sei, não vi, mas pode ter algumas outras religiões. Então, que se diz ateu mesmo hoje é muito pouco. Que se diz materialista, igual na época francesa. Será que então realmente está resolvido? Ou será que a gente evoluiu para um materialismo diferente? A gente se diz teísta, acreditar em Deus, acreditar em alguma religião, mas vive como materialista. É só a gente se autoanalisar. Qual a minha maior preocupação no dia a dia, no meu tempo? Quanto tempo eu dedico a eu que sou o espírito? Quanto tempo eu dedico à minha família? Quanto tempo eu dedico ao emprego? E aí a gente vê as pessoas vivendo só para trabalhar, para adquirir, para manter o que tem, preocupadas em ganhar mais, depois que ganharam, preocupadas em manter o que tem. Tem medo, o pobre tem medo de não conseguir pagar suas contas, de não ter um lugar para morar, de não ter alimento na mesa. O rico tem medo de perder o seu status social. Então, a gente vive com medo, vive com ansiedade. Às vezes não estou contente com o meu emprego, mas fico porque ele tem uma remuneração maior do que um emprego que eu gostaria de ter. E daí eu vivo infeliz, daí eu deprimo. Aí eu vou na casa espírita, vou na igreja, mas não muda, não melhora, vou no terapeuta, vou no psicólogo, mas eu não quero mudar minhas atitudes. Não existe.
novos resultados com atitudes iguais. Isso é uma loucura do ser humano. Aí vai para o psiquiatra, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para não ficar ansioso, mas o corpo não vai aguentar, ele não está aguentando, a nossa sociedade está em sofrimento. Eu estou falando isso aqui perto de final de ano já, para a gente refletir. Ano que vem a gente tem um novo ano, um novo ciclo. É um momento legal para dizer o que eu quero para 2023. Quais os meus propósitos? Qual o meu planejamento? É legal a gente escrever isso. Qual o meu planejamento para 2023? Para um ano? Qual o meu planejamento para 5 anos? Qual o meu planejamento para 10, 20 anos? Às vezes para 10, 20 anos, o que eu vou estar fazendo, como eu vou estar trabalhando, eu não sei. Quando a gente pensa só do ponto de vista material, é difícil. Mas se eu penso do ponto de vista de pessoa, eu posso botar. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero melhorar um desafio que eu tenho nessa área ou naquela, uma dificuldade que eu tenho de comportamento. Só que para isso eu preciso olhar para mim mesmo, eu preciso ter tempo para ver meus problemas, as minhas dificuldades e eu me reconhecer. Agora, se eu só estiver trabalhando, correndo, sem tempo, e daí a gente escuta muitas das pessoas dizendo, não tem tempo, não tem tempo, falta tempo. Isso é outra loucura, né? O tempo, na realidade, nem se sabe o que é o tempo, mas no básico a gente diz que o tempo nem existe, mas se ele existisse, ele é uma outra dimensão. A gente vive em 3 dimensões, então seria 4 dimensões. O tempo do ponto de vista de relógio, o relógio é simplesmente algo para contabilizar um momento em algum lugar. Mas o que é o tempo? O tempo, o relógio, ele conta o tempo que a Terra leva para girar sobre o seu próprio eixo e marcar a noite e um dia, marcar o tempo da Lua, o ciclo dela, marcar as semanas, o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol, marcar o ano. Mas se a gente, em espírito, que é o que somos, e há muitas moradas na casa do Pai, qual o tempo da Via Láctea? O que representa um dia no sistema da Via Láctea, fora do sistema solar? Então, o que existe é o presente, só é o agora. O passado não existe, a gente tem apenas lembranças e o futuro nunca vai chegar, então também não existe. Porque sempre que a gente chegar no futuro, ele é o presente, então o futuro não existe. Então, estou falando um pouco isso para a gente começar a tentar pensar um pouco fora da caixa, para dar talvez até um choque de realidade. E quando eu digo que eu não tenho tempo, simplesmente eu não estou fazendo as minhas escolhas direito. Quantos pais têm problemas com filhos ansiosos desde crianças? Um problema. Só que é outra loucura, vamos dizer. A pessoa tem um emprego, está estudando, casou, está trabalhando, faz toda uma atividade de vida, um lazer, e daí eles resolvem ter um filho. E eles simplesmente agregam o filho no meio disso tudo. Eles não pensam que filho precisa abdicar de alguma coisa, que sempre que você vai pegar algo novo, você precisa deixar algo para trás. Assim é a natureza. Para vir a noite é precisa se abandonar o dia. Para chegar o dia, a natureza precisa abandonar a noite. Para chegar o verão é necessário abandonar a primavera. Para chegar o inverno é necessário abandonar o outono. E nós seres humanos, hoje, da época contemporânea, época líquida, como nos fala Bauman já, que ela é tão passageira que a gente não acompanha mais, a gente não larga nada, a gente esqueceu de agir como a natureza, a gente só quer agregar e não quer abandonar nada. A gente quer agregar na nossa vida, agrega mais alguma coisa, agrega mais um curso, agrega mais um trabalho, uma segunda profissão, agrega ali um lazer com os amigos, que é importante, precisa, agrega o filho, agrega mais um filho, e a gente não abandona nada. Quanto mais coisa a gente adquire, mais a gente tem que trabalhar para manter aquilo, porque aquilo depende da gente, mesmo sendo algo material. Então, aí você se dedica para você manter, você paga seguro do carro, seguro da casa, você reforma a tua casa e você não tem mais tempo para investir no seu relacionamento. Você não tem mais tempo para caminhar com seu filho, para brincar com ele. Então, talvez algumas pessoas, ou muitas que estão escutando, não vivem mais assim. Já vivem com a qualidade de tempo, com escolhas, que bom, que ótimo. Então, mas não se incomode em estar escutando.
Fique feliz por você já ter passado desse ponto, por você já ter refletido sobre esse fator e já está em algum ponto diferente. Mas analise também o que disso ainda você pode melhorar. Jesus também nos traz algumas informações do nosso desenvolvimento como ser humano, como pessoa. E nesse desenvolvimento como pessoa, a gente é espírito imortal, é espírito numa carga de evolução, que temos um início, mas não teremos um fim. Então, nesse propósito, a gente procura se melhorar sempre. E Allan Kardec também pergunta aos espíritas como se reconhecerá o espírita. E é simples, aquele que procura melhorar as suas imperfeições morais. Então, a partir do momento que o Edson aqui, falando com vocês, achasse que eu já estou legal, é a minha queda, é a minha falência. Eu tenho que estar constantemente procurando o que eu posso melhorar. Mas saber que eu não sou perfeito agora, perdoar a mim mesmo pelos meus erros. A culpa é o sentimento que mais te traz energia negativa. A culpa, ela é uma energia, ela é algo que ela busca na vizinhança, nos arredores, outras energias deletérias. E essas energias entram no teu ser, no teu perispírito e te jogam para baixo. Então a culpa, ela só serve para quê? Para você saber que errou. Se você está sentindo culpa, errou. Olha onde errou e busque então o erro como um professor, para tentar não errar mais. Porque às vezes a própria culpa mascara o meu eu para eu querer me melhorar. Então não importa a partir de agora o que a gente foi, importa o que eu sou agora, importa a minha atitude do hoje, do agora. Qual o meu propósito para o amanhã? Porque o meu propósito do amanhã é o eu que vou escrever ele hoje. Eu vou colher amanhã o que eu plantar hoje. Então a gente é livre para fazer qualquer escolha. É livre para plantar qualquer coisa, mas a colheita é compulsória. A gente é escravo das consequências daquilo que nós praticamos. Então por isso que a gente necessita buscar esse perdão para nós mesmos, partir do ponto de onde a gente está e nos desenvolver enquanto espírito e matéria a qual estamos mergulhados agora, juntos, não como um braço muito forte e o outro muito fraco. A gente necessita dos dois, a gente necessita caminhar juntos. E quanto menos a gente se preocupar com a matéria, mais fácil ela vem para nós. Quanto menos a gente tiver medo de não conquistar, mais fácil a gente conquista. Assim é o ciclo natural. E quanto mais medo eu tenho de alcançar, de conquistar, de conseguir, mais difícil fica. Eu boto bloqueios. É como se eu travasse um rio que está correndo. A partir do momento que eu me preocupo com o que é do espírito e me ocupo com o que é da matéria, as coisas encaminham, as coisas vão. Então, viver no mundo dos homens não como os homens, mas com os homens. A gente não precisa fazer o que a maioria faz. A gente não precisa viver totalmente ansioso, porque hoje é comum ser ansioso. A gente pode ser calmo, a gente pode ser tranquilo. Eu acredito em mim, acredito em vocês, porque eu tenho fé em Jesus. Meus irmãos, a gente encerra assim a nossa reflexão de hoje. Muito agradecido pela atenção de todos. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Um ótimo final de ano aí para todos. Um grande abraço.